Você? Muito bem. Então, bom dia. Eu estava dizendo antes de perceber que eu não estava gravando que hoje vai ser uma aula um pouco mais light. A gente vai talvez reforçar algumas coisas mais do que apresentar muita matéria nova. E eu vou começar simplesmente apresentando várias formas de representar a estrutura proteica, a maioria das quais a gente já conhece, né? Porque eu já usei em algum momento ao longo da disciplina até o momento diversas representações de estrutura proteica, e eu tenho mais ou menos jogado ali sem grandes explicações, na expectativa de que todo mundo consegue acompanhar e entender o que está sendo mostrado. Hoje seria uma oportunidade de esclarecer qualquer dúvida que tenha a respeito disso, né, das diversas maneiras que eu vou estar usando daqui para frente para representar particularmente a estrutura tridimensional, a estrutura terciária, porque é onde nós estamos chegando agora na nossa hierarquia de estrutura proteica, tendo falado na última aula sobre domínios. Ok, então a segunda coisa que eu tenho que lembrar de fazer, que nem sempre eu lembro, é de compartilhar a tela antes de começar a falar muita coisa. E eu imagino que já vai estar aparecendo para vocês a minha tela. E eu estou aqui. Estamos no início agora do terceiro arquivo PowerPoint. PFP3, acho que é isso que chama. Então, antes de começar a descrever detalhadamente os enovelamentos, as estruturas tridimensionais complexas que a gente observa para cadeias polipeptídicas, eu vou falar um pouco sobre como representá-las. Porque diversas representações a gente vai estar usando daqui para frente. Mas, como eu disse, a maioria das representações a gente já usou em algum momento. Primeiro, se você fosse uma molécula de água, uma molécula de água, H2O, pode ser aproximada por uma esfera de raio 1,4 angstroms. A sua visão da superfície de uma proteína, e basicamente é só a superfície que você vai ter acesso, sendo uma molécula de água, um membro do solvente, portanto, é mais ou menos isso que você está vendo ali. Isso aí é a área que nós chamamos de área acessível ao solvente, ASA, frequentemente chamado Accessible Solvent Area, e é calculado a partir de uma estrutura proteica, rolando uma bola de raio 1,4 angstroms em torno da superfície. E, basicamente, o centro dessa esfera, dessa bolinha, descreve contornos em fatias em torno da estrutura, que podem ser integrados para formar uma imagem como essa da superfície como um todo. Então, você não está vendo átomos exatamente, diretamente, mas ao tempo todo, ao rolar a esfera em torno da superfície, a esfera vai estar em contato com algum átomo. Então, isso seria, vamos dizer, o ponto de vista de uma molécula do solvente. Se nós usarmos essa mesma estrutura, uma representação CPK, onde a gente usa esferas cujo raio é proporcional ao raio de Van der Waals do átomo, a gente tem uma visão assim que mais ou menos preenche o espaço com esferas, cada esfera representando um átomo. Peço desculpas mais uma vez para os químicos que não têm os hidrogênios aqui explicitamente representados. Se colocássemos os hidrogênios, a gente dobraria mais ou menos o número total de átomos. Então, essas representações são essa representação, a representação atômica, fica difícil de enxergar muita coisa numa representação dessas. Eu acho que logo no início da disciplina eu mostrei uma figura parecida com essa.
talvez seja a próxima, que eu vou mostrar daqui a pouco, e fiz o desafio de identificar onde está o N-terminal, onde está o C-terminal da cadeia polipeptídica. Aqui tem uma cadeia polipeptídica só, mas é extremamente difícil identificar onde começa e onde termina a cadeia. Se a gente diminuir um pouquinho o tamanho das esferas, certo? E desenhássemos explicitamente as ligações covalentes entre os átomos, a gente chega nessa representação aqui, onde temos o mesmo número de átomos presentes e os pauzinhos representando ligações covalentes. Continua muito complexo pelo número de átomos e extremamente difícil enxergar qualquer coisa ali, mas eu te garanto que ali dentro temos várias alfa-hélices e fitas de folha beta presentes, mas extremamente difícil de identificá-los com esse tipo de representação. Eu até diria, mesmo se fosse interativa essa imagem, fica difícil de identificar os elementos de estrutura secundária. É claro, com o tempo, experiência e olhando para essas coisas por muito tempo, gastando muito tempo frente do computador, usando o PyMol ou qualquer outro programa que representa a estrutura proteica e permite você manipular a estrutura. Com o tempo, você começa a adquirir uma certa capacidade de identificar as coisas com mais facilidade, mas uma imagem estática aí fica praticamente impossível de saber onde começa, onde termina e onde estão os elementos de estrutura secundária. E uma maneira de simplificar isso é uma outra representação. Essas imagens todas são exatamente da mesma proteína, na mesma orientação. E essa é o traçado dos carbonos alfa. Certamente eu tenho usado isso em algum momento. Onde nós simplificamos a estrutura, representando agora cada resíduo de aminoácido por apenas um ponto, que é tipicamente tomado o carbono alfa para representar cada resíduo. Aí, então, nesse caso, os pauzinhos vão direto de um carbono alfa até o carbono alfa seguinte. E chamamos isso traçado dos carbonos alfa. Isso, por simplificar a representação, eliminando a grande maioria dos átomos, facilita enormemente o problema de enxergar o percurso da cadeia polipeptídica. Aqui, pelo menos agora, fica razoavelmente fácil identificar o início e o final da cadeia polipeptídica. Na verdade, não é tão fácil assim saber qual que é o início e qual que é o final, mas pelo menos a gente enxerga que é, de fato, uma cadeia polipeptídica que inicia-se em algum lugar e termina em outro lugar. Aqui também, pela primeira vez, talvez, facilitado pelas cores aqui, a gente enxerga uma espiral em vermelho aqui, representando uma alfa-hélice, outra aqui, os vermelhos são todos alfa-hélices, as fitas de folha beta um pouco mais difícil talvez de identificar, mas estão pintados aqui em azul. E pela primeira vez a gente consegue enxergar uma certa ordem na estrutura em termos de estrutura secundária. Que fica extremamente difícil de fazer se a gente mantém todos os átomos presentes o tempo todo. Então, esse traçado do carbono alfa permite a gente seguir o percurso da cadeia polipeptídica pelo espaço tridimensional, iniciando aqui e terminando aqui. É claro que esses pauzinhos desenhados aqui, que vão direto de um carbono alfa até outro carbono alfa, não representam ligações covalentes. Carbonos alfa não estão ligados diretamente por uma ligação covalente. Tem mais dois átomos no meio, um nitrogênio, um carbono do carbonilo ao longo da cadeia principal, entre carbonos alfa. Então, não se deve confundir os pauzinhos nessa representação com ligações químicas. Não são ligações químicas, simplesmente é uma representação para simplificar a estrutura pela eliminação da maioria dos átomos. Então, é extremamente importante essa representação, porque traz muita informação, certo? Sobre o envelope, sem se confundir demais com átomo demais. Muito bem. Se essa imagem fosse... talvez seja difícil, de fato, seguir
toda a cadeia polipeptídica numa imagem estática dessas. Tudo bem, eu consigo andar até aqui, parece que vai até aqui, sobe aqui, vem aqui, desce aqui, depois fica um pouco confuso aqui, não sei exatamente para onde vai, parece que vai descer por ali. Enfim, certamente isso ficaria extremamente fácil se fosse uma imagem dinâmica que a gente consegue manipular, rotacionando. Aí você consegue, de fato, seguir com muita facilidade o percurso, o caminho que essa cadeia toma pelo espaço tridimensional. Mas talvez o mais famoso, a mais famosa representação usada hoje em dia, que você encontra em livros textos, você encontra em artigos científicos, em revisões, em aulas, para representar o enovelamento da estrutura, sem se preocupar com detalhes atômicos, e óbvio, ninguém está falando que não precisamos preocupar com detalhes atômicos, tudo que a gente tem visto até o momento mostra claramente que é isso que é essencial para entender a função, para entender o enovelamento em si, que é isso que define os elementos da estrutura. Mas, em alguns momentos, quando o foco não está nos detalhes atômicos, estamos mais interessados em olhar o percurso da cadeia polipeptídica pelo espaço, por exemplo, quando queremos comparar duas proteínas para ver se são semelhantes em termos do seu enovelamento ou não. Para esse tipo de finalidade, é interessante não ter aquele detalhamento atômico e, certamente, a maneira mais comum de fazer isso hoje em dia é com uma imagem na forma de um cartoon ou ribbon, onde agora explicitamente a gente desenha as alfa-hélices como espirais, e as fitas de folha aberta como fitas mesmo achatadas. Nessa figura, nem as hélices e nem as fitas têm flechinhas para indicar a direção, o sentido da cadeia polipeptídica. Mas muitos desses, particularmente em relação à representação das fitas de folha aberta, muitas figuras dessas têm flechinhas na pontinha C-terminal, no final de uma fita de folha aberta, apontando de tal forma que a gente sabe qual é a direção da cadeia polipeptídica. E a flechinha sempre aponta do N-terminal, onde a gente começa a numerar a cadeia polipeptídica, do 1, 2, 3, 4, é do N-terminal para o C-terminal. Portanto, a flechinha aponta sempre do N-terminal para o C-terminal. E se você tiver as flechinhas aqui indicadas, fica muito mais fácil você seguir o percurso da cadeia polipeptídica. Então, vocês devem estar acostumados, acho que a maioria, ou muitos de vocês que já estudaram bioquímica, ou enfim, só pelas minhas aulas anteriores, onde eu tenho usado essas representações em alguns momentos, eu acho que a maioria de vocês já estão familiarizados. Mais alguns, então, do lado esquerdo, aqui, a gente tem uma representação de uma proteína que tem um enovelamento, tem um nome, chama feixe de 4 hélices, a gente vai voltar a falar mais sobre isso numa aula futura. É um enovelamento relativamente simples, que tem 4 hélices, nesse caso, de paralelos, ou seja, uma hélice sobe, depois desce, depois sobe de novo, depois desce de novo, criando esse feixe de 4 hélices. Do lado direito, então, isso é uma proteína, do lado esquerdo, uma proteína que só tem alfa-hélice representada por espiral, e do lado direito, a gente tem uma proteína composta exclusivamente por fitas de folha aberta. Não sei exatamente o que é, parece um enovelamento tipo sim, parece um enovelamento, é um enovelamento tipo hemoglobina. Ou seja, é um domínio, nesse caso, é uma parte de uma cadeia polipeptídica inteira. Imunoglobulinas são compostas por 2 tipos de cadeia. Uma cadeia leve, que tem 2 domínios, e uma cadeia pesada, que tem 4 domínios. A gente vai voltar a falar sobre isso em algum momento no futuro. Mas cada um desses domínios, que são
organizados quase que independentemente, como se fossem domínios ao longo de gomos de linguista, alguma coisa assim, são mais ou menos independentes. Pérolas ao longo de um colar, se você quiser pensar assim, então são domínios lá que são basicamente independentes. E cada domínio, no caso de imunoglobulinos, tem esse enobramento aqui. É um sanduíche feito por duas folhas beta. Então, aqui tem as flechinhas indicadas explicitamente, então é muito fácil começar aqui no N-terminal, na estrutura, esse loop aqui conecta com essa fita aqui conecta com essa fita aqui, na outra folha agora, isso é uma A coberta, então esse verdinho aqui é uma A coberta, duas fitas, então, antiparalelas, mas as duas fitas pertencem a folhas diferentes. Então, tem uma folha aqui no fundo, composta por essas fitas aqui, e uma outra aqui na frente, composta por essas aqui. Então, essa conexão aqui conecta duas fitas antiparalelas, porque a primeira aqui está subindo, e a segunda aqui está descendo, só que pertencem a folhas diferentes. Então, essa conexão é chamada uma arco beta, e diferente de um grampo. Certo? Um grampo, aqui você tem aqui no fundo, dá para ver um grampo, que tem uma fita que sobe e se conecta com a fita vizinha, que anda no sentido antiparalelo. Então, isso é um exemplo de um grampo de cabelo beta. Mas esse verde aqui é um arco beta. Bom, depois de descer essa fita, sobe essa fita aqui, faz um outro grampo de cabelo, essas duas fitas formam um grampo, fazem parte da mesma folha, depois volta para a primeira folha, faz aquele grampo beta que a gente já falou, depois volta de novo para essa fita aqui e finalmente termina com essa fita aqui. Bom, esse enobramento muito famoso é um enobramento tipo imunoglobulina. Na verdade, essas regiões verdes, pintadas de verde, são super importantes para o reconhecimento do antígeno. Cada anticorpo, então, cada imunoglobulina reconhecendo um antígeno específico, esse reconhecimento é feito por contatos diretos entre a imunoglobulina e o antígeno. Esses contatos são realizados por esse conjunto de 3 loops aqui. Eu acho que quando eu falei de loops e a sua importância em termos funcionais, embora difíceis de descrever sistematicamente, em termos estruturais, funcionalmente, loops são extremamente importantes. Acho que um dos exemplos que eu coloquei no slide anterior, naquele momento, era que loops fazem parte da região de reconhecimento de antígeno presente em imunoglobulinas. Então, essa região de reconhecimento de antígeno, em inglês chamada CDR, é a região Complementary Determining Region, ou a região que determina a complementaridade entre a imunoglobulina e o antígeno, é feito por esses 3 loops pintados aqui de verde. Vamos voltar para isso mais adiante. Na verdade, isso é só a metade da história, porque você tem 3 loops provenientes de um domínio chamado domínio variável da cadeia leve, que se juntam com 3 loops equivalentes de um domínio chamado domínio variável da cadeia pesada. Ou seja, você precisa de 6 loops para formar essa região de complementaridade. Mas isso não é bem o assunto da aula de hoje, é só um exemplo de uma proteína onde a gente usa flechinhos para representar. Ok, mais alguns exemplos aqui do PDB, usando uma representação um pouco diferente aqui, em 2 sentidos. Primeiro, que nessa representação, ao invés de desenhar as hélices como uma espiral, estamos usando um cilindro maciço. Então, pega esse exemplo aqui, que é mais simples. Ok, isso é uma proteína de ligação de ácido graxo. E tem 2 pequenas alfa-hélices aqui, que são representados por cilindros maciços. As fitas continuam com as flechinhas, mas as hélices nunca são desenhadas com uma flechinha, uma seta, indicando o sentido da cadeia. Quando nós inventamos esses modelos físicos,
nós decidimos que seria interessante incluir também uma setinha na ponta das hélices. Então, as hélices são maciças, como na figura, só que a única diferença é a gente indica a direção da cadeia explicitamente. Acontece que injeção de plástico é mais fácil fazer um cilindro maciço do que eu esperava. Eu tenho ainda um sonho de um dia produzir espirais que a gente pode juntar para formar hélices, mas ainda isso não foi feito. Muito bem. Então, outra coisa que é diferente nesses exemplos aqui é o uso de cor. Você usa cor do jeito que você quiser, você pode usar cor para, numa proteína oligomérica, distinguir entre as duas cadeias polipeptídicas. A proteína dimérica tem duas cadeias idênticas ou diferentes, e usa cor frequentemente para representar as duas cadeias de uma forma diferente, isso é mais ou menos óbvio. Mas nesse caso é uma representação chamada chain bow, ok? Onde você usa as cores do arco-íris para indicar a direção da cadeia polipeptídica. Começando então com azul no N-terminal e terminando com vermelho no C-terminal. Então, essa proteína, como eu disse, é uma proteína de ligação de ácido graxo. Tem até um ácido graxo aqui representado, aqui no interior, não sei se está vendo, aqui nós temos uma molécula de ácido graxo aqui no interior dessa estrutura. E é uma cesta, basicamente, um barril composto de 10 fitas, é um barril totalmente antiparalelo. Entre a primeira fita, essa fita aqui em azul escuro, onde começa, o N-terminal começa aqui, faz a fita azul escuro, faz essa hélice, e depois desce essa fita aqui, sobe essa fita, sobe, desce, sobe, desce, sobe, e finalmente desce a última fita em vermelha, que pareia formando ligações de hidrogênio com a primeira fita em azul escuro. Então, assim, completando um barril de verdade, onde você tem ligações de hidrogênio em torno do barril. Na verdade, isso não é bem verdade, mas depois a gente volta. Então, você percebe nesse caso, nessa representação, que começamos com azul e terminamos com vermelho. Isso facilita você seguir o percurso da cadeia polipeptídica pelo espaço tridimensional. Eu acho que eu me antecipei um pouquinho falando já o que está explícito nessa figura aqui. Então, essa é a representação do chain bow, vem do inglês, uma combinação de chain e rainbow, ok? Então, enfim, não sei como fazer isso elegantemente em português, mas, enfim, é uma combinação da cadeia com as cores do arco-íris. Então, começando aqui, essa é a mesma figura que a gente estava vendo agora, descendo aqui, assim sucessivamente, e assim você vai terminar aqui com um vermelho. Aqui talvez dê para ver o ácido graxo ligado no centro dessa estrutura de uma forma mais fácil. Bom, e finalmente, então, os nossos modelos, que eu acho que já foi demonstrado uma figura dessas, vários exemplos de estruturas feitos agora em 3 dimensões de verdade, ou seja, usando modelos físicos e não uma representação gerada pelo computador. Muito bem. Muito comum é a necessidade de ter que comparar estruturas para poder dizer quão semelhantes são ou quão diferentes são. Isso é absolutamente comum ao resolver uma nova estrutura de uma proteína por uma técnica experimental e querer comparar com outras parecidas que já existem. Então, você acabou de resolver a hemoglobina, sei lá, do cavalo do mar, e você quer comparar essa hemoglobina, essa estrutura da hemoglobina do cavalo do mar, com outras hemoglobinas já depositadas no PDB. Então, a necessidade, a maneira fácil de fazer isso, seria inicialmente sobrepor uma em cima da outra. Normalmente se usa só as coordenadas atômicas para os carbonos alfa, para fazer a sobreposição, ok? E é óbvio que isso fica extremamente trivial. Há vários algoritmos para fazer isso. O próprio PyMol tem um algoritmo embutido que faz isso. E é extremamente trivial fazer isso no computador, onde estamos vivendo
no mundo virtual. Fazer isso fisicamente é impossível, porque, obviamente, duas proteínas, duas moléculas, duas coisas quaisquer não podem ocupar o mesmo espaço físico. Então, você não tem como, literalmente, sobrepor duas moléculas. Mas isso é trivial no mundo virtual, onde você pode pôr duas coisas ocupando basicamente o mesmo espaço. Então, aqui tem uma sobreposição de uma estrutura representada pelo traçado dos carbonos alfa. Espero que seja óbvio isso. Agora que o que está olhando é o traçado do carbono alfa, onde temos aquelas ligações virtuais de um carbono alfa para o carbono alfa seguinte, etc. E aqui você tem uma estrutura em azul, a outra estrutura em vermelho, e dá para ver que são muito parecidos, pelo menos em termos do traçado dos carbonos alfa. É interessante essa história de não poder sobrepor objetos físicos. Existem espaços tridimensionais de verdade. É curioso, porque você imagina como que isso foi feito, esse tipo de comparação, como que isso foi feito na década de 60, por exemplo, quando, naquela época, a forma de resolver uma nova estrutura usando difração de raio-x necessitava de você imprimir fatias de contornos de densidade eletrônica em vidro ou em transparências plásticas, aquele tipo que a gente usava em retroprojetor até uns anos atrás, empilhando essas coisas. Então, cada uma era uma fatia pelo mapa de densidade eletrônica desenhado com contornos, como no mapa geográfico, contornos, assim. E depois você tinha que empilhar essas coisas para gerar uma estrutura tridimensional. E depois você tinha que, eu estou falando, obviamente, antes da invenção de computação gráfica. Os computadores em si eram já raros. O próprio cálculo do mapa necessitava de outras ferramentas, porque os computadores eram os primeiros surgindo naquela época. Ainda mais um computador capaz de lidar com o número de dados que um experimento de difração gera. Então, primeiro a gente tinha um problema de empilhar todas essas fatias e produzir um mapa tridimensional. Você colocava numa caixa de luz e começava a olhar o negócio assim, para você interpretar, eu acho que eu estou vendo uma alfa-hélice aqui, e depois você tinha que pôr os átomos, sabe? E como você faz isso dentro de uma coisa, um objeto físico que já existe? Não tem como colocar. No mundo virtual, no computador, hoje em dia, a gente representa a densidade eletrônica virtualmente, coloca o átomo onde tem densidade, vai interpretando, e, inclusive, muito disso pode ser feito automaticamente hoje em dia. Mas naquela época não, né? Então, tinha que ter um meio espelho, um espelho que refletia uma imagem do mapa, e dentro dessa imagem virtual, você podia construir a estrutura usando bolinhas para representar os átomos, e você tinha que segurar essas bolinhas em pauzinhos, né, para você poder manter os bolinhos no espaço tridimensional e juntá-los para poder gerar uma estrutura como um todo. Então, já que você usava um espelho, para isso tinha que lembrar que você tinha que empilhar as fatias do mapa ao contrário, porque ao refletir no espelho, invertia a quiralidade do mapa. Senão você acaba com uma estrutura com a quiralidade errada. Todos os seus aminoácidos seriam D ao invés de E. E o próximo problema era comparar. Então, eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez do pessoal em Cambridge. Resolveu a estrutura de quimotripsina. É uma enzima, uma serinoprotease do nosso sistema digestivo. Então, quimotripsina. Quimotripsina é muito parecido com outros serinoproteases, tem mais ou menos 45% de identidade sequencial, como uma outra enzima digestiva chamada tripsina. Então, tripsina teve a sua estrutura resolvida em Bristol, uma outra cidade mais para o oeste da Inglaterra. E eles queriam comparar. Então, mas o que tinha? Você tinha um modelo físico em Cambridge e outro modelo físico em Bristol, numa outra cidade. Então, botaram o modelo no trem, um negócio enorme, né? Botaram no trem, levaram até Cambridge e tiveram que colocar um ao lado do outro e mais ou menos tentar orientar para tentar comparar um com o outro, pelo menos para visualizar a comparação. Então, hoje em dia,
Em um clique de um botão, a gente pode jogar uma representação virtual de uma proteína em cima do outro, sem ter que preocupar com o passo tridimensional. Então, sobrepor estruturas é algo comum, e provavelmente vamos ver isso aparecendo nas aulas ao longo da disciplina. Figuras compostas também são interessantes. Então, isso aqui, do lado direito, é um pedaço da estrutura do lado esquerdo, só um pedaço, com uma representação diferente. Então, não estamos mais usando o traçado dos cavalos alfa, estamos usando os espirais e as flechinhas para representar os elementos de estrutura secundária. Ainda é uma estrutura que representa uma sobreposição entre a molécula azul e a molécula vermelha, e aqui é uma estrutura composta porque em alguns lugares, não em todos, a gente coloca aqui as cadeias laterais. Então, só as cadeias laterais que realmente interessam. Então, colocar todas as cadeias laterais, voltaremos, se colocássemos todas as cadeias laterais, a gente voltaria a ter o problema de uma imagem muito confusa. Então, aqui você consegue manter informação sobre a estrutura secundária, mas destacando alguns detalhes de cadeias laterais ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos para representações um pouco menos tridimensionais, que mantêm uma certa informação sobre a estrutura, mas de uma forma mais reduzida ainda, mais simplificada ainda, que para algumas finalidades é suficiente. Então, a gente usa muito a palavra topologia, particularmente em relação a folhas beta. E o que estamos falando quando a gente fala de topologia da folha beta é como as fitas da folha beta se conectam. Então, uma folha beta pode ter uma topologia muito simples, onde a ordem das fitas ao longo da sequência de aminoácidos segue a ordem ao longo da folha, ou seja, a primeira fita, depois a segunda fita, depois a terceira fita, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. É possível uma topologia, seria a topologia mais simples imaginável para uma folha beta, onde a ordem ao longo da folha é igual à ordem ao longo da sequência de aminoácidos. A primeira fita que aparece na sequência está aqui, a segunda que aparece aqui, o terceiro, quarto, quinto, sétimo. Mas não tem nenhuma obrigatoriedade sobre isso. E muito pelo contrário. A maioria das folhas não apresentam essa topologia simples. A maioria das folhas tem uma topologia que a gente chama de topologia complexa, onde a sequência das fitas, a ordem das fitas ao longo da folha é diferente da ordem ao longo da sequência. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, a primeira fita na sequência de aminoácidos é essa, a segunda é essa, depois a terceira é essa, a quarta é essa e a quinta é essa. Ou seja, fica pulando para formar o que nós chamamos da topologia da folha. Então, não é muito difícil, uma questão só de combinatorial, de calcular, por exemplo, para uma folha com 5 fitas, quantas possíveis topologias existem. Se a gente leva em consideração a possibilidade de paralelismo e antiparalelismo, isso aumenta mais o número de possibilidades. Então, a gente fala muito de topologia, particularmente em relação a folhas beta, e estou falando só disso quando eu uso essa palavra. Os matemáticos podem ficar bravos, né? Porque topologicamente, em termos de matemática, tem uma área da matemática que se chama topologia. Né? Então, a gente tem que falar baixinho perto de matemáticos, porque a gente usa a palavra topologia na estrutura proteica de uma forma errada, porque rigorosamente topologia só se aplica a cadeias fechadas, circulares. Então, uma vez que as cadeias polipetídicas em proteínas são abertas, tem uma N-terminal e um C-terminal, do ponto de vista de um matemático, todas as proteínas rigorosamente têm a mesma topologia, são todos uma linha. E se você segura o N-terminal e o C-terminal nas duas mãos e esticar, você vai produzir uma linha reta. Isso não acontece apenas no caso de proteínas que têm nós, que vamos mencionar
isso mais adiante, são muito raros, mas às vezes, quando você puxa, você acaba gerando um nó no meio da cadeia polipeptídica. É muito raro, mas acontece. Mas mesmo esses nós, do ponto de vista de matemático, não são nós verdadeiros, porque são nós que podem ser desfeitos uma vez que as duas extremidades são livres. Eu posso simplesmente desfazer o nó. O que eu não consigo fazer é desfazer um nó se a minha cadeia é fechada, totalmente fechada. Ou seja, se a minha cadeia polipeptídica fosse circular, não tivesse um primeiro resíduo, um último resíduo, não tivesse uma N-terminal e um C-terminal, mas fosse circular, aí, e se essa cadeia circular tivesse um nó embutido dentro dele, aí eu não consigo manipular esse objeto e desfazer o nó. Então, nós verdadeiros, em princípio, não existem em proteínas, e a topologia de todas as cadeias é uma reta. Isso do ponto de vista matemático. Eu digo isso só por uma questão de desencargo de consciência, mas eu vou continuar usando a palavra de topologia, porque é isso que a gente fala na área de estrutura de proteínas, e quando eu falo, eu estou falando, no caso de folhas beta, sobre como que as fitas são conectadas. Só por curiosidade, hoje em dia a gente sabe que existem proteínas circulares, são produzidos por genes normais, lineares, que iniciam-se em um lugar e terminam em outro. Então, o produto desse gene, pelo ribossomo, é uma cadeia polipeptídica aberta, normal, como N-terminal, C-terminal, só que existe uma enzima especial que reconhece o N e o C-terminal e catalisa a formação da última ligação peptídica, que une o primeiro resíduo no último resíduo. Uma vez feito isso, você não tem mais como saber aonde começou a cadeia polipeptídica. A gente só sabe qual é o primeiro resíduo com referência ao gene que codificou a sequência. Mas uma vez catalisado, a formação dessa última ligação peptídica entre o primeiro e o último resíduo, uma vez feito isso, olhando a proteína, você não tem como saber qual que é o primeiro resíduo, que é circular. O que eu não conheço, mas uma das coisas que eu botei na minha bucket list de coisas para fazer antes de morrer, pelo menos coisas científicas, além de sintetizar aquele peptídeo no meu nome, 21 resíduos, além de sintetizar aquilo e descobrir com certeza que tem propriedades maravilhosas, mata a bactéria, então, não duvido nem um pouco. Além de fazer isso, outra coisa que eu queria fazer é produzir uma proteína circular que tem um nó. Então, a gente sabe que tem proteínas que têm nós, mas são nós abertos, que você pode desfazer porque a cadeia está aberta. E nós sabemos que existem proteínas circulares. Eu nunca vi um exemplo de uma proteína circular que tem um nó, porque isso seria um nó verdadeiro. Então, talvez quando eu tiver tempo, eu tento elaborar uma proteína que é assim. Provavelmente ninguém vai me dar dinheiro para fazer isso e provavelmente eles têm razão de não me dar dinheiro, mas enfim, também não vão me dar dinheiro para sintetizar o peptídeo com o meu nome, mas vou ter que pagar do bolso, pelo jeito. Enfim, então aqui essa figura desenhada com os loops, né, as conexões entre fita, então sobre fita 1, deve ter algum tipo de conexão, não importa que tipo de conexão, que pode ser melhor, pode ser qualquer coisa. Eu estou só interessado na conexão entre esses 5 fitas para descrever a topologia da folha. Então, sai da primeira, sobe a segunda, subo a terceira, desço a quarta e desço a quinta fita. Ok? Então, é comum a gente representar folhas só com as fitas desenhadas dessa forma, sem se preocupar com o aspecto tridimensional. A gente achata a folha no plano só para indicar a conectividade e a direção de cada uma das fitas. Isso pode ser reduzido mais ainda com essa simbologia aqui desenhado embaixo. Então, isso, na verdade, esse símbolozinho aqui embaixo, já me diz tudo que eu preciso saber sobre essa
folha em termos da sua topologia. Ou seja, só com esse símbolozinho aqui, eu consigo desenhar essa figura aqui em cima. Então, deixa eu explicar o que esse símbolo diz. Bom, uma vez que eu tenho 5 fitas na folha, eu tenho 4 conexões. A conexão que vai de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5. Então, são 4 conexões. Então, eu só preciso, para descrever a topologia, descrever essas 4 conexões. Eu posso, por exemplo, pegar uma folha de papel, eu desenho a primeira fita arbitrariamente, do jeito que eu quiser, e a partir dessa simbologia aqui, eu sei onde é que eu tenho que colocar as 4 fitas restantes. Então, esse primeiro símbolo se refere à primeira conexão. Então, menos 1x quer dizer o quê? Menos significa que a próxima fita fica para a esquerda da fita original. Então, se eu desenho essa primeira fita arbitrariamente, em qualquer lugar na folha de papel, esse símbolo aqui, o 1 me diz, desculpa, o menos me diz que a segunda fita vai ficar para a esquerda. O 1 me diz que vai ficar para a esquerda por uma posição só, ou seja, vai ser adjacente à primeira, porque eu ando uma posição ao longo da folha. E o x me diz que tem uma conexão que passa de um lado da folha para outro lado da folha. Ou seja, que tem esse looping aqui que obriga essas duas fitas a serem paralelas. Ou seja, resumindo, quando tem um x, está me dizendo que isso é uma conexão entre duas fitas paralelas. Então, menos 1x, uma vez desenhado a primeira fita, me disse que eu tenho que ter uma segunda fita separada por uma posição, ou seja, está aqui, do lado esquerdo, que é o menos, e as duas fitas andam no mesmo sentido. Ok? Então, a partir daí, eu preciso conectar na próxima fita. Então, a próxima conexão é 3x. 3x significa, é positivo, então eu tenho que agora colocar a terceira fita do lado direito e não do lado esquerdo. O 3 significa 3 posições ao longo da folha. E o x significa que as duas fitas andam no sentido paralelo. Ou seja, a partir da segunda fita, eu ando 1, 2, 3 para a direita. E eu boto mais uma fita no sentido paralelo, ou seja, também subindo, mesmo sentido que a fita 2, onde eu saí. Então, esse 3x me coloca a terceira fita. A quarta fita vai ser posicionado por esse símbolo 1. 1 é positivo, portanto, 4 fica para a direita. Desloco uma posição, ou seja, é adjacente à fita 3. E não tenho x. Não tenho x significa que eu não tenho a conexão que vai de um lado para o outro. Portanto, essas duas fitas são antiparalelas. Ou seja, a fita 4 desce uma vez que a fita 3 sobe. E, finalmente, menos 2x me diz que eu agora tenho que colocar a última fita do lado esquerdo. Tem que andar duas posições, ok? Então, para a esquerda, duas posições. Então, de 4 para 5 é 1, 2 para a esquerda. E o x me diz que, novamente, 4 e 5 andam no sentido antiparalelo. Paralelo, desculpa. Então, 4 e 5 estão andando no mesmo sentido, ambos apontando para baixo. Então, na verdade, eu posso desenhar isso daqui de cima só a partir dessa informação aqui de baixo. Bom, é claro, a primeira fita pode ser arbitrariamente desenhada para cima e para baixo. Você pode usar menos para posicionar coisas do lado esquerdo ou do lado direito, se você quiser. Você tem que estabelecer uma convenção, mas o resultado vai ser a mesma coisa. Pode estar orientado diferente, de ponta cabeça, ou estar olhando do outro lado, mas você vai estar vendo a mesma coisa, mesmo se você altera a convenção e altera a direção da primeira fita. Então, o resultado vai ser igual. Muito bem. Então, outra forma de representar, então, a estrutura de uma forma simplificada aqui, elimina, então, os aspectos tridimensionais, é esse desenho aqui, onde eu tenho uma folha aberta, 6 fitas,
Isso é o domínio Rosman. E eu coloco os cilindros explicitamente me mostrando quem conecta em quem. Essa representação desse jeito tem uma certa desvantagem, porque parece que eu estou enfiando os alfa-hélices entre as fitas. Na verdade, nós sabemos, e vocês saberiam melhor ainda se tivesse feito o exercício de montar o domínio Rosman, que essas fitas são todas conectadas entre si por ligações de hidrogênio. Uma folha de 6 fitas paralelas conectadas por ligações de hidrogênio, e essas alfa-hélices estão para cima ou para baixo da folha, dependendo da regra de mão direta. Então, teria que ver cada uma das conexões do tipo beta, alfa, beta, para garantir que está colocando a hélice do lado certo da folha. Então, se der tudo certo, você tem que gerar uma estrutura dessa, que tem algumas hélices de um lado, outras hélices do outro lado, e a folha beta totalmente paralela, escondido no meio. Ok. Uma forma de, talvez, fazer isso um pouco melhor é feito por um programa acho que o programa, na verdade, chama... Agora eu estou confuso. Se é PDP-Sum ou Promotive. Uma coisa está embutido dentro do outro e gera figuras desse tipo, que é mais ou menos igual ao anterior, aqui, só que agora a gente desloca as hélices para cima e para baixo, dessa forma aqui, para explicitamente representar quem está para cima e quem está para baixo da folha. E aí você não tem as hélices aparentemente enfiadas entre as fitas. Fica mais claro aqui, eu acho. E aqui temos uma folha composta por 6 folhas, 6 fitas, e uma outra folha pequena por 2 fitas, nesse caso. E as hélices ficam jogadas para cima e para baixo, ao invés de enfiar entre as fitas, dando a impressão que as hélices estão fisicamente entre fitas, que não é o caso. Tem que lembrar que essas representações agora, no plano, são todas representações esquemáticas. A última figura que eu mostrei, que representa de forma simplificada a estrutura em 3 dimensões, a última que eu mostrei era essa daqui. E aí tudo era em 3 dimensões. A partir daqui, estamos representando de uma forma esquemática em 2 dimensões, preservando informações de topologia. Bom, então, em princípio, cada um de vocês agora poderia pegar essa folha aqui e escrever esse símbolo desse tipo aqui, para descrever a sua conexão, topologia entre esses 6 fitas aqui. Uma outra figura gerada por Promotive é o que eu chamo do diagrama de eletricista. Esse diagrama preserva mais informação ainda, porque preserva informação sobre as ligações de hidrogênio. Então, nesse caso, resíduos que fazem parte... Olha a parte esquerda dessa figura, não o vermelho do lado direito, por enquanto. Essa estrutura começa com uma alfa-hélice, e resíduos que fazem parte de uma alfa-hélice são desenhados aqui com esses ovários, aqui, essa forma oval. E essas flechinhas, não sei se está vendo uma flechinha aqui, essas flechinhas curvas que saem de um resíduo e terminam em outro, representam ligações de hidrogênio da cadeia principal. E essas são as ligações clássicas de alfa-hélices que vão do carbonila I para o NH I mais 4. E, então, essas flechinhas todas saem de um resíduo e se conectam. Você tem que imaginar essa flechinha passa por aqui, sai por aqui e conecta, faz uma espiral ali e conecta com o resíduo aqui, 4 resíduos anteriores. Então, é o carbonila desse resíduo aqui, 11, que conecta com o NH do resíduo 15.
na nossa alfa-hélice. Então, todos esses flechinhos aqui estão indicando esse tipo de ligação de hidrogênio. Depois, as fitas são representadas por uma série desses quadradinhos, retângulos aqui, e nesse caso essa fita sobe e conecta com essa fita vizinha descendo. Então, um grão de cabelo aqui, essas fitas são antiparalelos, e aqui, essas flechinhas, então, mostram justamente as ligações de hidrogênio entre as duas fitas. Então, destaca mais uma vez aquela história de ter dois tipos de conexão, dois tipos de ponte beta em folhas antiparalelas. Você tem um caso onde dois resíduos estão ligados diretamente por duas ligações de hidrogênio, e você tem um caso onde o resíduo não está conectado com seu parceiro por nenhuma ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, esse resíduo, aqui 28, leucina 28, está conectado com histidina 32 por duas ligações de hidrogênio. Então, eles formam uma ponte estreita, tanto o carbonila quanto o NH do resíduo 28, quanto o carbonila e NH do 32 estão envolvidos nessas duas ligações. Por outro lado, resíduos 27, aqui, uma lisina, e 33, o ácido glutâmico, não formam nenhuma ligação de hidrogênio direto entre si. Então, eles fazem uma ponte larga, é uma ponte beta, só que é aquele tipo de ponte beta em folhas antiparalelas que não tem nenhuma ligação de hidrogênio direto. Ok? Muito bem, então aqui você vê todas as coisas. De vez em quando você tem uma distorção. Então, por exemplo, aqui nós temos uma saliência beta aqui aparecendo, porque se a gente desce aqui, a gente esperaria duas ligações aqui. Tipo, aqui só tem uma ligação, mas outra ligação, por alguma razão, não está presente. Mas, em princípio, esses dois formam uma ponte estreita, esses dois uma ponte larga, esses dois uma ponte estreita, esses dois uma ponte larga, e você esperaria que esses dois fossem conectados por uma ponte estreita. Só que não é isso que está acontecendo, é esse resíduo embaixo que conecta. Então, isso produz essas ligações na diagonal, porque eu tenho dois resíduos nessa fita correspondente a um no outro. Isso é o que a gente chamou de uma saliência beta. Ou seja, essa representação do diagrama de eletricista, além de destacar a presença de hélices, quando você tem uma sequência de hélices ovais, e fitas, onde você tem os retângulos, além disso, traz mais informação explícita sobre as ligações de hidrogênio que, de fato, existem entre elementos da cadeia principal. O programa que produz isso chama ERA e sai naturalmente quando você roda esse negócio, o Promotif ou o PDB-SUM, que eu não lembro qual que é, não importa. Ok, uma outra maneira de simplificar a representação é usando uma representação para os elementos de estrutura secundária, também esquemático, onde elas são representadas por círculos e fitas de folha aberta por triângulos. Tem uma outra versão que usa quadrados ao invés de triângulos para as fitas, continua usando o círculo para as hélices, mas eu não gosto muito dessa representação com os quadrados, porque a vantagem do triângulo é que pode ser usado para representar a direção, o sentido da fita. Então, você tem que imaginar agora que você está olhando, nesse caso, uma proteína composta por uma folha aberta, composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fitas, que são esses 7 triângulos, e tem duas hélices de um lado da folha e duas hélices do outro. Ou seja, estamos olhando ao longo da direção das fitas. Se a folha fosse plana, seria mais fácil imaginar conseguindo fazer isso. Uma vez que as folhas não são normalmente planas, é mais difícil. Mas você tem que imaginar, você está mais ou menos olhando nessa direção, certo? Você está olhando ao longo do eixo das fitas, aproximadamente, com hélices em cima e hélices embaixo. Então, cada uma dessas fitas é representado
por um triângulo aqui. E se a fita está saindo da página, olhando para você, vindo na sua direção, aí, então, o triângulo está orientado, apontando para cima, como indicado aqui. Se a fita está entrando na página, aí, então, o triângulo vai ser assim, com a vértice para baixo, certo? E a base aqui para cima. Então, eu tenho aqui uma representação que também me permite ver a topologia da folha, porque eu sei as conexões, que são essas linhas aqui, me dizem quem conecta com quem. E eu sei que começa aqui, porque o N terminal, eu sei que termina aqui. Eu sei que é uma folha mista, a maior parte da folha aqui é tudo paralelo, mas quando eu chego aqui no final é antiparalelo, porque essa é a única fita que anda no sentido contrário, por isso o triângulo está de ponta cabeça. Então, mais uma representação simplificada, essa vez com triângulos e círculos, e relativamente simples de compreender. Uma vez, por exemplo, que essa primeira fita está com o triângulo apontando para cima, quer dizer que a fita está saindo da folha, em vez de estaria saindo na minha direção. Então, a conexão que vai para a primeira hélice, esse círculo aqui, é uma conexão que está próximo de mim. Então, esse loop aqui, eu sei que está próximo de mim, esse também é próximo de mim, esse aqui está mais distante, do outro lado, e esse também do outro lado. Então, quando o loop é próximo, sai do centro do triângulo e vai até o centro do círculo, e quando está distante, vai do perímetro do círculo, né? A circunferência do círculo até a borda do triângulo. Então, eu sei que essa conexão é um loop que está próximo de mim, mas tem que estar próximo de mim, porque essa fita está vindo na minha direção. Enquanto que essa daqui está mais distante. Ok. Então, é interessante, conveniente ter uma certa capacidade de você facilmente transitar entre diversas representações. Então, por exemplo, essa daqui do lado esquerdo não tem desenhado as conexões, explicitamente nessa figura, mas tem a sequência das fitas indicado pelas letras. Então, a primeira fita é essa, está subindo, o triângulo sobe, quer dizer que a fita está saindo na minha direção, e B, que a segunda fita, que pertence a uma outra folha, aqui são duas folhas de 4, uma folha de 4 em cima, uma folha de 4 embaixo. Então, A sobe e B desce, faz uma A coberta, porque passa de uma folha para outra, que passa de A para B. E depois de B para C, C para D, E, F, G, H. Então, isso é uma forma de representar isso esquematicamente no plano. Isso é uma representação mais tridimensional da mesma coisa. Essa daqui é exatamente o famoso rocambole. Vamos voltar ao rocambole em algum momento no futuro. Então, as conexões, se você for desenhar as conexões explicitamente nessa figura, já que a fita A vem na minha direção e o B está descendo, essa conexão em vermelho é uma conexão próxima de mim, enquanto que as conexões em verde são as conexões que estão lá do outro lado, mais distante de mim. Ok? Muito bem. E essa é uma coisa em 3 dimensões mais esquemático, em 3 dimensões, usando a nossa representação de cartoon, que preserva o percurso de fato pelo espaço tridimensional. Simplifica jogando fora detalhes atômicos, mas preserva a relação espacial correta entre os elementos de estrutura secundária. Então, você tem aqui uma representação do forma de um cartoon do rocambole. Aqui você tem a representação esquemática, mas preservando uma certa tridimensionalidade, mostrando que essa folha está mais para cima, e essa folha feita por B, D, G, D, E está mais embaixo. E nessa representação aqui, você praticamente perde toda a tridimensionalidade, mas você não tem a informação sobre as conectividades e, portanto, a topologia das duas folhas.
Bom, aqui mais alguns exemplos. Então, aqui, essas figuras embaixo, por que não tem aquela lá? Sumiu uma aqui, não sei por quê. Essas figuras vêm da minha tabela periódica, né, onde eu coloquei. Aqui está. São alguns exemplos, onde eu tenho aqui uma proteína que é um sanduíche de 3 camadas. Não se preocupa com essas coisas ainda, porque isso vai ser levantado quando a gente chega de fato nas aulas que descrevem a estrutura tridimensional terciária de fato, mas representado aqui com um cartoon, onde você preserva a relação espacial entre as fitas. Tem uma camada aqui, que é uma folha, uma camada aqui, que é uma outra folha, uma camada aqui, que é outra folha, que esquematicamente seria uma coisa aqui. Eu só desenhei os triângulos aqui. Então, aqui a gente não tem nenhuma informação sobre topologia, nem nada, mas só para representar as duas formas e compará-los. Aqui tem o famoso Rosman Fold, então nós temos 3 camadas. Temos uma camada de hélices, uma outra de fitas de folha aberta, tudo paralelo, e uma outra camada de hélices. Isso é um sanduíche de 3 camadas, alfa, beta, alfa. E um sanduíche de 4 camadas, alfa, beta, beta, alfa. Basicamente tem sanduíche beta no meio, 2 folhas beta, e depois camadas de alfa hélices do lado. No caso de barris, por exemplo, o barril TIM, aqui a representação na forma de um cartoon, onde preserva a relação espacial entre os elementos, e aqui a representação esquemática de triângulos e círculos, onde, novamente, eu poderia numerar esses elementos para a gente saber onde começa e como se conecta, mas estou representando apenas aqui as fitas e as hélices com triângulos e círculos em propósito. Então, são as duas representações diferentes de um barril TIM. Aqui é um barril TIM, mais uma vez, um pouco mais complicado, onde sim, agora a gente tem as conexões explicitamente desenhadas. Isso pode ser, essa informação pode ser transmitida tanto desenhando as linhas, para mostrar quem conecta com quem, ou simplesmente usando números ou letras para indicar a sequência. A, B, C, D, E, F, G para as hélices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para as fitas, por exemplo. Nesse caso, você percebe que o barril TIM é um pouco mais complexo, porque tem várias hélices adicionais inseridas em vários lugares. Não é só uma questão de ter 8 fitas e 8 hélices. Aqui, mais complexo ainda, enfim, que tem 2 folhas, basicamente, que tem um pequeno sanduíche, se sobrepõe numa região profunda do sanduíche, tem as lá de fora. Bom, toda essa informação sobre topologia está aqui presente na figura de triângulos e círculos, e mais rico ainda por preservar relações espaciais na figura de... Muito bem. Ok, então, que horas são? Cadê o meu relógio? Tirei o meu relógio. Então, 9h15. Muito bem. Então, eu já falei tudo que eu queria falar sobre formas de representar a estrutura proteica e, particularmente, a estrutura tridimensional, formas de preservar detalhe atômico, simplificar detalhe atômico, preservar a relação espacial, mas usando flechinhas e cilindros para os elementos da estrutura primária, depois até jogando fora tudo isso e usando só círculos e triângulos para representar esquematicamente as conexões entre os elementos. Bom, com tudo isso, agora estamos prontos para enfrentar o desafio de entender a estrutura terciária. E eu vou descrever a estrutura terciária de uma forma embasada em classificações de estrutura proteica que existem. Os mais famosos são a classificação SCOP, S-C-O-P, e a classificação CATH, C-A-T-H. Eu costumo usar a classificação CATH, então
É isso que eu vou usar principalmente ao longo das próximas aulas. O nome CAT se refere à classe, arquitetura, topologia, homologia, e onde o primeiro nível na classificação é a classe da proteína, e efetivamente a gente tem só 3 tipos de classe. Classe alfa, proteínas que só têm, basicamente, hélices alfa. Proteínas beta, que só têm folhas beta. E proteínas alfa-beta, que tem uma mistura de alfa e beta. E depois tem uma 4ª categoria, que é proteínas que não possuem muita estrutura secundária. Então, aqui você tem alguns exemplos de novelamentos. Evidentemente, esses 2 primeiros não possuem nenhuma fita de folha beta, só tem hélices. Esse daqui do meio, e de certa forma esse daqui também, só tem fitas de folha beta, sem nenhuma alfa-hélice. E essa daqui, claramente tem tanto alfa-hélice quanto fitas de folha beta. Então, a questão é como classificar essas coisas de uma forma ordenada. E a primeira coisa que a gente vai fazer na classificação CAT é separar as proteínas pela classe. A letra C, então, significa classe, que é alfa, beta, basicamente. Okay. Então, a primeira coisa é você estabelecer se a sua proteína que você quer classificar é predominantemente alfa-hélice, predominantemente beta, ou tem uma mistura das duas coisas. Então, o sistema CAT foi inspirado no sistema de classificação usado pela Enzyme Commission, Comissão de Enzimologia, que tem um sistema de classificação para enzimas, que se baseia no tipo de reação, tipo de cofator, etc. Tem uma classificação também em 4 níveis, e CAT foi inspirado nisso. Então, a palavra CAT, C-A-T-H, como eu disse, o C significa classe, A, arquitetura, T, topologia, H, homologia. Então, atribui-se a cada um desses níveis um número, certo? Então, por exemplo, classe 1 são proteínas alfa. Classe 2 são proteínas beta, classe 3 são proteínas alfa, beta, e classe 4 são essa classe que, enfim, não se enquadra muito bem. Então, e depois os outros níveis, a arquitetura, topologia, homologia, também tem números. Eu não vou lembrar o que significa 20, por exemplo, mas a arquitetura, por exemplo, se refere, se fosse uma proteína alfa-beta, por exemplo, o tipo de arranjo genérico que os elementos de estrutura secundária possuem. Então, por exemplo, se uma proteína alfa-beta tem que ter tanto alfa quanto beta. Pode ser um sanduíche de 3 camadas, alfa, beta, alfa. O enovelamento Rosman encaixaria, sabe? Porque tem 3 camadas. Tem uma camada alfa, aqui, uma camada beta no meio, uma outra camada alfa aqui. Então, a arquitetura dessa estrutura seria a arquitetura alfa, beta, alfa. Mas tem outros que também são da classe alfa, beta, classe 3, portanto, que tem 4 camadas. Eu mostrei uma aqui agora em algum momento. Esta aqui também é uma proteína alfa, beta, mas tem 4 camadas. É alfa, beta, beta, alfa. Então, essas duas proteínas pertencem à mesma classe. Alfa, beta, alfa. E alfa, beta, beta, alfa pertencem à mesma classe, proteínas alfa, beta, mas têm arquiteturas diferentes. Ok? Depois, o próximo, então, essas arquiteturas diferentes são definidos dentro dessa classificação CAT, que é um banco de dados. Você pode digitar CAT em Google, vai lá, começa a mexer, andar pelo banco de dados, ver como que as coisas são classificadas. Mas o número 20 se refere a alguma arquitetura dessas. Eu não vou lembrar qual que é, não importa. Lá dentro do banco de dados eu descubro o que quer dizer o número 20. É um número atribuído para uma determinada arquitetura. Okay?
Depois, se você desce mais um nível, você chega em topologia. Então, por exemplo, vamos voltar a imaginar alfa, beta, alfa. Okay? Então, Rosman Fold é um exemplo. Okay? E nós sabemos como que as fitas se conectam no Rosman Fold. Vai 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. Mas essas 6 fitas paralelas poderiam ter uma topologia diferente. Você pode calcular um número de maneiras diferentes de conectar 6 fitas paralelas numa folha. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Tem várias maneiras diferentes de fazer isso, então a topologia de cada uma dessas coisas seria diferente. Então, eu posso ter proteínas que pertencem à classe alfa-beta, da arquitetura alfa-beta-alfa, um sanduíche de 3 camadas, alfa-beta-alfa, só que dentro disso eu tenho proteínas diferentes que têm topologias diferentes para aquela folha beta lá no meio. Então, tem a mesma classe, tem a mesma arquitetura, mas teria uma topologia diferente. Então, a gente subdivide as arquiteturas em topologias diferentes. E esse exemplo aqui, a topologia dessa proteína qualquer, seria a topologia 56. Entre todas as possibilidades, essa aqui é o número 56. E, finalmente, tem homologia. Homologia se refere até uma origem evolucionária comum. Isso normalmente é refletido pela similaridade da sequência dos aminoácidos. Duas proteínas com aminoácidos. Sequências semelhantes, certamente tiveram a sua origem numa ancestral comum e divergiram ao longo do processo evolutivo. Bom, mas não é impossível imaginar duas proteínas que têm a mesma classe, alfa-beta, mesma arquitetura, alfa-beta-alfa, até a mesma topologia, ou seja, a conexão entre as fitas de folha beta e alfa-hélices é igual, só que evoluíram independentemente. Ou seja, não são moléculas homólogas. Evoluíram por evolução convergente, onde a mesma estrutura foi descoberta pela seleção natural, independentemente em 2 momentos de tempo diferentes. Ou seja, por isso nós precisamos do último nível, que é de homologia. Okay? Então, eu posso classificar essa proteína imaginária aqui como sendo do classificação CAF 1.20.56.12. E se você entrar lá no banco de dados CAF, você vai descobrir o que é cada um desses números exatamente. Isso pode ser depois aumentado mais. Uma das vantagens do sistema CAF é que é totalmente automatizado. Enquanto que Scope, eu acho que eu fiz eu anotei aqui, Scope usa uma filosofia muito parecida, mas uma parte da classificação é feita manualmente, que eu acho que tem as suas vantagens também. Mas uma outra vantagem da CAF, ao contrário, é que é totalmente automatizado. Então, isso permite com que é fácil você depois subdividir até as superfamílias homólogas em famílias menores, e você pode continuar isso em camadas cada vez mais elaboradas. Então, aqui nós temos só os 3 primeiros níveis. Uma proteína alfa, isso parece uma globina. Uma proteína alfa-beta, que é um barriltim. Isso parece uma porina, que é uma proteína com envolvimento beta, onde podemos subdividir, então, esse classe alfa-beta em arquiteturas diferentes, do tipo barriltim, um sanduíche alfa-beta-alfa e um roll, que só tem hélice de um lado da folha. E esse sanduíche nós podemos subdividir em topologias diferentes, onde as fitas centrais são conectadas de uma forma diferente. Basicamente, essa figura só resume o que eu estava falando agora, enquanto eu abanava as minhas mãos. E aqui, a mesma coisa, um outro exemplo, só que ao invés de agora abrir
a classe alfa-beta, aqui estamos abrindo a classe alfa. Então, classe alfa, a arquitetura pode ser uma ferradura, pode ser um feixe sobe e desce, pode ser um solenoide, e entre os feixes sobe e desce, tem várias maneiras com que esses feixes são conectados, e a gente vai ver isso, acho que provavelmente na próxima aula. E então, esses três aqui, todos têm feixes de alfa-hélices, de 4 hélices, basicamente, que sobe e desce, só que tem topologias diferentes. Bom, e é um resumo de tudo. Então, está nessa tabela central. Você recebeu um PDB, então não fica uma coisa só. Para mim, fica uma coisa só. Mas você tem página por página, onde você tem basicamente o PDB inteiro resumido para vocês em termos de classe, arquitetura e topologia. Então, o que está do lado esquerdo aqui, fundo azul, são proteínas da classe alfa. Essas aqui, fundo cinza, são proteínas da classe beta. E esse com fundo rosa é classe alfa-beta, e esses são os esquisitinhos, inclusive os nós e outras coisas, do lado direito, aqui. Então, alfa, beta, alfa, ou seja, o C de K, a classe, são separados aqui em blocos, e o fundo, a cor do fundo, representa qual é a classe. Então, alfa, beta e alfa, beta. As colunas, cada coluna corresponde a uma arquitetura. E dentro de uma arquitetura, você tem topologias diferentes. E isso está organizado mais ou menos como uma tabela periódica, onde a complexidade da topologia aumenta quando você desce a coluna. Então, isso vai ficar mais claro quando eu pego um exemplo na próxima aula. Bom, não, acho que eu posso mandar isso, posso mostrar isso. Ok. Então, vamos expandir a classe alfa, ok? Então, como eu disse, arquitetura corresponde a essas, são 5 arquiteturas para proteínas da classe alfa, e a topologia aumentando em complexidade assim que você desce uma coluna. Então, se a gente pega os feixes sobe e desce, que é um tipo de arquitetura, o número de hélices envolvidos aumenta dramaticamente quando você desce essa coluna de topologia. As ferraduras também. Todas essas são ferraduras, mas você percebe que o tamanho da ferradura aumenta cada vez mais descendo uma coluna. Então, está organizado dessa forma. Fundo azul, classe alfa, arquitetura na horizontal, topologia na vertical. Se a gente pega um exemplo da classe beta, aqui tem uma hélice de avião. Hélice de avião é um tipo de enovelamento que a gente vai descrever mais adiante, e pode ser de 4 pás aqui, de 5 pás, de 6 pás, de 7 pás e de 8 pás. Ou seja, são propelas compostos por propelas, hélices de avião, né? que tem pás, né? E na estrutura proteica, cada pá corresponde a uma folha beta de 4 fitas. Então, você pode ter 4 folhas, cada um corresponde a uma pá na hélice de avião. Pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7, pode ter 8. Então, assim que aumenta o número de pás dentro da coluna que corresponde à arquitetura hélice de avião, assim que você desce nessa coluna, a topologia fica mais complexa, no sentido de que, nesse caso, o número de pás aumenta. Alguns enovelamentos são particularmente comuns. Então, esses que são particularmente comuns aparecem na tabela com um fundo, com uma cor diferente. Esse fundo, que cor que é isso? Burro quando foge, sei lá, um bege.
Então, se eu voltar para a tabela total, é um pouco difícil, talvez, de ver, mas talvez você percebe que esse cara aqui, ao invés de ter um fundo cinza, tem fundo bege. Esse também tem fundo bege, esse aqui tem fundo bege, aqui é bege, aqui é bege, aqui é bege. Esses que têm o fundo bege são o que nós chamamos de superenovelamentos, ou seja, são os enovelamentos mais comumente encontrados em estrutura proteica. Eles incluem coisas que a gente vai descrever ao longo das próximas aulas, tipo ferraduras, o jelly roll, que é o rocambole, a imunoglobulina, o enovelamento Roseman, ou Barrel-Chin, ou seja, várias das coisas que eu tenho mencionado, mesmo sem entrar em detalhes sobre o enovelamento, várias das coisas que eu tenho mencionado ao longo das aulas são superenovelamentos. A razão de mencionar, inclusive, e pegar como exemplo, é o fato que são particularmente comuns, enfim. Então, tem não sei quantos aqui, 5, 9, 11, que aparecem com fundo em bege, para destacar que são enovelamentos particularmente comuns em estrutura proteica. Inclusive, esse número aparece, eu acho que, bom, aqui, esse número aqui diz algo sobre a porcentagem de estruturas que correspondem a esse tipo de arquitetura, certo? Então, são 4,9% são sanduíches beta, por exemplo. Mas você não tem informação sobre a porcentagem que corresponde especificamente ao superenovelamento assim. Você só tem essa informação na tabela pela cor do fundo que é usado, tá bom? Então, essas coisas todas, quase todas elas, a gente vai descrever ainda mais em detalhe ao longo das próximas aulas, mas muitos já foram mencionados em algum momento do passado. Tem alguns problemas associados à classificação de enovelamentos. Isso porque estruturas evoluem e proteínas homólogas são relacionadas, mas, por exemplo, durante a evolução de uma família de proteínas, é possível que alguns membros da família ganhem inserções, e essas inserções assumem a estrutura de novos elementos de estruturas secundárias, e quando isso acontece, então, o conteúdo total de estrutura secundária entre dois membros da mesma família são proteínas homólogas, as coisas são parecidas, mas um pode ter uma hélice a mais, uma a menos, ganhou mais uma fitinha numa folha, e isso às vezes complica um pouquinho a questão de classificar coisas. Então, por exemplo, se imaginarmos um fold chamado 1 aqui, e um fold chamado 2 aqui. Espero que todo mundo reconheça aqui que essa daqui é uma chave grega, essa daqui é uma meanda de 4 fitas aqui, simplesmente sobe, desce, sobe, desce. Então, se eu começar com uma estrutura que é uma chave grega aqui, e se eu ganhar 3 fitas aqui, antiparalelos aqui, o que a gente chama de embellishment. Aí, se eu, sem saber que essas são as 3 fitas que surgiram novo, e que, na verdade, essa estrutura começou sendo uma chave grega e depois ganhou 3 fitas, sem saber disso, se eu simplesmente olhar para essa estrutura, eu poderia dizer, não, essas 4 fitas aqui me parecem essa meanda aqui, e depois eu ganhei esses 3 fitas do lado esquerdo. Ou seja, simplesmente olhando para o produto final, e não o processo que levou àquela estrutura, pode ser difícil saber se eu deveria classificar isso como uma estrutura embasada numa chave grega ou com base num meanda. Então, tem alguns problemas que, às vezes, geram uma certa ambiguidade na forma de classificar uma estrutura. Outras coisas que aparecem quando você começa a organizar estruturas na forma dessa tabela periódica é que você observa coisas parecidas, mesmo entre classes
diferentes de proteínas. Então, um exemplo está mostrado aqui. Dentro das proteínas alfa, da classe A, alfa, tem uma arquitetura chamada alfa-solenoide. Tem na classe beta, chamado o rocambole, e na proteína alfa-beta, novamente chamado alfa-beta-plate. Na verdade, essas são coisas muito parecidas, só que feitos com combinações de elementos de estruturas diferentes. Então, em que sentido são parecidos? Todos têm a sua base num enorme grampo de cabelo. Um grampo de cabelo, só que aqui feito por 3 alfa-hélices de um lado, de um braço do grampo, e 3 alfa-hélices na volta. No rocambole, são 4 fitas em uma direção e depois volta com mais 4 fitas no sentido contrário. E no caso da plate, é fita alfa-hélice fita, depois faz a volta, beta, alfa, beta. Então, cada um, nesse caso, tem uma arquitetura relacionada. E a estrutura como um todo é feita simplesmente pegando esse grande grampo de cabelo e enrolando para formar uma espiral. Se você fizer isso, tem esse grampo feito por qualquer uma dessas coisas, pega esse grampo e enrola numa espiral, você gera a estrutura desejada. A gente batiza a estrutura feita de alfa-hélices de um solenoide, a gente batiza o que é feito só de fitas polibeta de rocambole, a gente batiza aquilo que é feito de uma combinação das duas coisas, de uma alfa-beta plate, mas arquiteturalmente falando são parecidos, só que não aparecem juntos, porque a nossa classificação insiste, em primeiro lugar, de separar as alfas de um lado, os betas de outro lado e alfa-beta de outro lado. Então, naturalmente, vão ser classificados como sendo coisas diferentes, embora é interessante reconhecer que há similaridades entre eles. Então, aqui isso está mais explícito. A figura embaixo é o grampo de cabelo correspondente em cada caso, e a figura de cima, uma vez que esse grampo, eu não sei, eu não tenho, eu deveria ter um fio para poder fazer isso, mas se você imagina esse grampo de cabelo, você tem que fazer o grampo de cabelo, depois você pega esse grampo e enrola para formar uma espiral, esse é o resultado final, e se você fizer isso com alfa-hélices, você vai gerar um solenoide, se fizer isso com fita de folha beta, você vai gerar um rocambole, e se fizer com uma mistura, você gera a estrutura chamada um plate. Bom, e finalmente essa questão de topologia, só para enfatizar o que eu já me adiantei agora há pouco, falando que, do ponto de vista do matemático, o uso da palavra topologia é inapropriado, porque todas as proteínas, se forem proteínas convencionais, com cadeias polipeptídicas abertas, com N-terminal livre, C-terminal livre, todos eles têm a mesma topologia, você estica, você vai ter uma reta. Então, todos têm a mesma topologia, em princípio, para o matemático, mas não para a gente. Eu não vou desistir de usar a palavra topologia só por causa disso. E aqui alguns exemplos de proteínas que formam nós. Uma vez eu dei aula na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, eles pediram para eu inventar uma semana de exercícios diferentes e coisas e tal. E um dos exercícios foi construir um modelo de uma proteína. Esqueci qual proteína que é, uma enzima. Desculpe, gente, eu não consigo lembrar aqui proteína. Não, importa. Os alunos tiveram que construir um modelo da estrutura corretamente, usando o meu sistema de modelagem, e conseguiram. Esse aqui é o modelo final. E depois eu pedi para eles pegarem o N-terminal e o C-terminal do modelo e, muito delicadamente, rompe todas as ligações de hidrogênio que seguram as folhas beta, e muito delicadamente vai esticando, e você chega nisso, com a cadeia totalmente esticada, e nesse momento você percebe que essa proteína tem um nó. Então, quando você estica isso tudo, você gera um nó na cadeia. É um pseudonó, na verdade, porque não é uma cadeia
fechado. Eu poderia desfazer esse nó simplesmente pegando um lado e enfiando lá dentro, e eu vou voltar até uma reta, que é a nossa topologia padrão para proteínas. Então, isso pode ser feito até comprovar a existência de nós, pode ser feito com os modelinhos até. Até não é fácil olhar estruturas e decidir se tem nós ou não. Tenta fazer isso, se você tiver a coragem. Ok. Aqui agora. Ok, então dá tempo para eu falar um pouco mais de nós. A profundidade de um nó bom, primeiro, eu estava dizendo que é difícil enxergar nós, então não sei se é fácil vocês olharem essa estrutura aqui do lado esquerdo e perceber pelo percurso da cadeia polipeptídica que esse negócio produziu um nó. Se a gente simplifica representando esses dois domínios, vermelho e azul, como bolas aqui, e esse domínio colorido onde tem o nó, a gente representa isso como um rainbow, começando com azul aqui e terminando com vermelho aqui, com essa representação aqui. Bom, qualquer um é capaz de ver que tem um nó aqui, mas olhando essa estrutura aqui, eu acho que não é tão trivial. Esse é o tipo de nó mais simples. Para você produzir um nó de verdade, você tem que juntar o N e o C terminal artificialmente. Então, nesse caso, teria que pegar essa ponta aqui, que é o C terminal, e essa ponta aqui, que é o N terminal, juntar isso com uma linha artificial para circularizar a cadeia polipeptídica. Uma vez circularizado isso, artificialmente, a gente teria um nó de verdade. Isso é chamado um trefoil nó, é um nó mais simples, porque é um nó onde a cadeia corta ela mesma em 3 lugares. E tem 2 possibilidades, 2 quiralidades. Pode ser mão direita ou pode ser de mão esquerda. A profundidade do nó tem a ver com o quanto da cadeia polipeptídica você teria que pegar e enfiar por dentro do olho do nó para desfazer o nó. Então, no caso dessa proteína, eu teria que pegar ou esse domínio azul inteirinho e enfiar aqui dentro do olho para poder desfazer o nó. Ou, alternativamente, pegar esse domínio vermelho aqui e enfiar por dentro do olho do nó para tirar o nó e gerar uma reta novamente. Então, a profundidade do nó tem a ver com o número de resíduos que é necessário enfiar por dentro do nó para poder desfazer. Certo? Então, nesse caso, é o domínio inteiro que eu tenho que enfiar. Então, isso é chamado um nó profundo. Tem outros casos onde, vamos imaginar, por exemplo, que esse domínio azul não existisse, que a cadeia terminasse aqui. Então, só teria esses resíduos, esse pouquinho aqui, que eu preciso enfiar lá para dentro para desfazer o nó. Então, isso seria um nó superficial. Então, a profundidade do nó tem a ver com quantos resíduos você precisa passar por dentro do nó para desfazer. E tem também slip knots, que são nós falsos, que parecem que são nós, mas, na verdade, você vê que isso parece que vai formar um nó, ele passa de volta por dentro, mas depois ele volta. Então, essa alça aqui fica dentro do nó, dentro desse nó falso, mas, na verdade, isso não é um nó de verdade. Seria um nó de verdade se esse vermelho aqui, esse pedaço vermelho aqui, continuasse aqui embaixo. Mas já que ele faz questão de voltar e estar de novo, acaba fazendo o que é chamado um split knot. E os nós são apresentados, então, na nossa tabela de enrolamento, lá do lado direito da tabela, onde tem que a gente reserva para coisas mais esdrúxulas. Então, no final, como um fundo esverdeado, você tem aqui uma coluna de nós, desatualizado, só tem 3 nós aqui, que eram conhecidos na época que elaboramos essa tabela, que já faz mais de 10 anos, se não me engano. E hoje em dia a gente sabe que tem nós mais complexos do que isso. A complexidade do nó é basicamente definido pelo número de vezes que o nó
passa por cima dele mesmo. Então, se a gente volta para aquele exemplo mais simples, você começa aqui em qualquer lugar, vamos começar aqui. Então, tem um lugar onde eu passo embaixo, um lugar onde eu passo em cima, um lugar onde eu passo embaixo. Agora eu estou passando em cima de onde eu já passei embaixo. Então, são 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, onde a cadeia passa por cima dele mesmo. Então, esse é o mais simples, não tem como fazer com 2. 3 passagens é o mais simples, isso chama um trefoil knot, ou um 3-1, ou 3-2, dependendo da quiralidade. Então, os 3 que existiam na época, que a gente elaborou a tabela, eram esses 3 primeiros aqui. Um que passa 3 vezes, um que passa 4 vezes, um que passa 5 vezes por cima dele mesmo. Por exemplo, você conta aqui, tem um lugar aqui, 1 aqui, 2, 3, 4 e 5. Essa última é meio superficial, porque não sobra muito aqui, nem sobra muito aqui. Mas isso é um nó com 5 passagens, encontrado em ubiquitina hidrolase, por exemplo. A proteína cujo nome eu não lembrava era RNA metiltransferase. Esse era o exemplo que eu até construí com os modelos físicos e depois puxei para mostrar. Não, era uma metiltransferase. E aqui do lado direito é algo que foi descoberto mais recentemente ainda em alfa-aloácido, a dehalogenase, ou deshalogenase, deve ser em português. E esse daqui é um nó 6-1, que tem 6 passagens. Um negócio complicadíssimo. Imaginar o enovelamento disso espontâneo em sistemas biológicos é algo que desafia a gente. Então, aqui um pequeno resumo do que se sabe hoje em dia sobre nós, as famílias de proteínas onde se encontra nós. Nós são raros, mas quando existem, costumam ser muito bem conservados em famílias de proteínas. Provavelmente porque tem alguma função associada ao nó. É necessário que a cadeia polipeptídica inovela daquele jeito complexo, por alguma razão funciona. E por ser importante funcionalmente falando, costumam ser conservados durante o processo evolutivo. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei sobre prolinos no meio de alfa-hélices. Prolinos no interior de uma alfa-hélice são raros, mas quando existem, costumam ser muito bem conservados em famílias de proteínas porque estão associados à função. A gente imagina que enovelar uma cadeia polipeptídica para formar um nó deve ser algo mais complicado, provavelmente mais demorado, fisiologicamente, do que uma proteína normal que não tem nó. Então, essa complexidade, essa dificuldade toda, provavelmente existe porque tem algo funcionalmente importante que resulta dessa estrutura com nó presente. Então, aqui só uma tabela com o tipo de nó, certo? A grande maioria de nós já observados são do tipo trefoil, o mais simples, que só passa 3 vezes. Tem bem menos exemplos de nós mais complexos. Além de nós, uma outra coisa extremamente rara de encontrar em estruturas proteicas enoveladas é conexões cruzadas. Okay? Aqui nós temos um exemplo, uma figura de uma proteína, usando uma das representações esquemáticas que eu apresentei na primeira parte da aula, onde eu tenho uma folha aqui em cima, composta por esta fita, esta e esta, e uma outra embaixo, composta por esta e esta. Então, é necessário, obviamente, que essas coisas estejam conectadas por loops, por conexões, de uma fita para outra. Podem ser conexões dentro da folha, em cujo caso essas conexões devem obedecer a regra de conexão de mão direita, ou podem ser arcos beta que vão de uma folha, uma fita, de uma folha para uma fita de uma outra folha,
conectado por uma conexão que passa, então, pelas folhas, fitas antiparalelas, formando uma estrutura chamada um arco B. O que nós observamos, e isso é empírico, é que é muito raro encontrar conexões cruzadas. Por exemplo, você vê que aqui temos um loop conectando essa fita aqui na folha de baixo com essa fita aqui na folha de cima, ou seja, isso é o arco beta, passa da fita de baixo, da folha de baixo para a folha de cima, cruzando com essa conexão aqui, que também vai da folha de cima para a folha de baixo. Então, essas conexões aqui, cruzadas, são extremamente raras. Normalmente, isso não acontece, tá bom? Então, nós são raros, conexões de mão esquerda são raras, e conexões cruzadas são raras. Essas são as 3 regras empíricas básicas, todos têm exceções, mas são as regras básicas que governam, vamos dizer assim, em termos gerais, como uma cadeia polipeptídica vai enrolar no espaço tridimensional. Você imagina que você é uma cadeia polipeptídica, você tem que se enovelar espontaneamente as coisas que é improvável que você vai fazer para chegar na sua estrutura definida. É fazer um nó, fazer conexões de mão esquerda e fazer ligações cruzadas. Essas são as coisas que você, com uma cadeia polipeptídica, vai procurar evitar. Muito bem, gente. Já chegamos onde eu queria chegar hoje. Que horas são? Quase 10 horas. Onde eu queria chegar hoje, que é de apresentar essas coisas mais gerais, como representar proteínas de formas diferentes, com graus de simplificação diferentes. É interessante que você, enfim, se isso não é óbvio para vocês, eu espero que a maior parte do que eu apresentei hoje seja relativamente trivial para todo mundo, espero que não seja difícil, mas se não, tenta treinar o olho em olhar para esse tipo de representações e enxergar o que a figura está querendo dizer. E depois, mais no final, falei alguma coisa sobre nós, conexões cruzadas, e as coisas que a gente não esperaria encontrar normalmente em estruturas corretamente enovedadas. Que nos coloca numa posição ideal para começar, voltando então para a nossa hierarquia de estrutura proteica. Nós estamos chegando aqui na estrutura terciária, certo? O fim está começando a aparecer, mas não chegamos lá ainda, porque tem várias aulas para destrinchar detalhadamente os diversos tipos de enovelamento que a gente encontra na natureza, e terminando com uma ou 2 aulas sobre a estrutura quaternária. Então, estamos aqui, terminamos domínios. Hoje foi uma aula um pouco diferente, e vamos começar semana que vem, na terça-feira, com a nossa descrição de estrutura terciária, começando com proteínas da classe alfa, que são as menos abundantes, tem menos arquiteturas diferentes dentro da classe alfa, e como uma porcentagem de proteínas, de uma forma geral, são as menos abundantes. Mas, curiosamente, as primeiras 2 estruturas resolvidas por difração de raio-x na década de 50, início da década de 60, que levou o prêmio Nobel para Perutz e Kendrew, em 62, foram as estruturas de hemoglobina e mioglobina, e ambas são proteínas da classe alfa. Então, agora nós sabemos que são raros, mas naquela época acharam que talvez proteínas só compostas por alfa-hélices fossem a maioria, porque os 2 primeiros exemplos pertenciam a essa classe. Tá bom? Então, vou terminando por aqui. Deixa eu parar isso. Vamos ver isso. Para a apresentação. Posso interromper a gravação. E em breve